Dizem que depois de toda tempestade vem a bonança. Pois é, aqui na Unimed Vale dos Sinos veio uma mega tempestade, mas no dia seguinte já tivemos a bonança e graças à competência, eficiência, à agilidade de toda a equipe da Unimed Vale dos Sinos. Por isso nós viemos agora, não é, conversar um pouquinho com o Dr. Luiz Carlos Melo, que é o presidente da Unimed Vale dos Sinos, para nos contar um pouco disto que realmente foi uma situação assim de emergência, que não há, digamos assim, como se impedir, são coisas da natureza, da estrutura até de uma cidade, né? Mas que a Unimed mostrou mais uma vez, não é, que tem muita competência mesmo em situações como essas, não é, doutor Melo? Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, bom dia a todos, tá? É um prazer estar de volta ao teu programa, tá? Eu sempre digo isso, mas realmente é um prazer conversar contigo, com minha colega de profissão e também como jornalista. Eu não diria bonança, porque os prejuízos foram muitos, né? Mas destaco que com a inundação, acho que todos vocês viram, foi repercussão nacional, né? Entende? Eu até recebi alguns e-mails de Santa Catarina, de amigos meus, tá? De São Paulo. Olha o que está acontecendo aí. Realmente, do dia 9, sábado, da meia-noite a 1, veio aquela tempestade. Eu não sei bem números, mas acho que foi 100 que choveu milímetros. por 113 milímetros. Parece que assim, choveu a quantidade de um mês inteiro em 2 horas. Uma coisa nesse sentido. Nesse sentido. E nós temos o nosso hospital dia funcionando do lado do famoso valão, né? E as águas subiram repentinamente. Então, tu via as águas, em 10 minutos depois, a água começar subindo. E realmente inundou, dando correntezas em alguns lugares, tá? Parecia um rio passando por dentro da Unimed, né? Em alguns lugares parecia um rio. Tem fotos, tem vídeos que parecem um rio. Mas tu imagina dentro de um hospital, tu deitada numa cama, né? E tu vendo a água, né? E o outro problema que se encontrou também é que as ambulâncias, elas não, devido à quantidade de água, elas não conseguiam chegar, não conseguiam rodar devido à quantidade de água, né? Então, estava uma cirurgia terminando, né? Que terminou chegando água, né? Graças a Deus. Entende? Vocês imaginam o risco de aparelhos elétricos todos ligados nas tomadas, tá? Raio-X, ecógrafo, tá? Se perdeu todos ligados na tomada, o risco dos médicos todos de plantão, dos colaboradores, tá? De repente está parado e começar a vir água, tá? Aquelas pessoas que nós temos sala de observação nos sofás, tá? A água subindo e deitado também. O que se fez, eu acho que depois seria bom tu entrevistar a nossa gerente de serviços próprios, a Júlia, tá? No sentido de ela te explicar dados, mas se não me engano a gente levou para o anfiteatro nosso primeiro, a gente não conseguia pegar o paciente e já liberar para as outras instituições, entende? Então, e fora também, destacando uma parte médica, o risco de leptospirose, porque tinha esgoto, tinha mau cheiro, tinha esgoto. Leptospirose é uma doença, tá? Normalmente são pessoas que andam descalço em arroio, pescando, né? Entende? E é aquela que deixa o amarelão no corpo, tá? Grave, tá? Uma doença muito grave e que teve que se fazer prevenção para todos os clientes, para todos os colaboradores, para todos que estavam usando. Se comprou antibiótico por 5 dias para distribuir para todas as partes envolvidas, né? Se comprou doxazicilina, tá? Que é um antibiótico que se usa para prevenção. Porque se tem da urina de rato alguma ferida aberta, alguma coisa aberta, uma solução de continuidade, que se chama em termos médicos, o risco de contaminação é grande. Então, quando se pensou, e o risco iminente de choques elétricos e de coisas assim, perigo. Graças a Deus, se conseguiu num tempo recorde. Eu gostaria de destacar também o apoio que se teve, tá? De outras instituições.
a Unimed Porto Alegre, a Unimed em Costa da Serra, liberando leitos, liberando ambulância, liberando médicos, tá? Realmente teve um apoio institucional do sistema Unimed. A gente sempre defende Unimed, mas o sistema Unimed nessas horas se une, né? E tudo muito rápido, muito ágil, né? O pessoal já foi a milhão, assim, resolvendo tudo. Entende? Nossos gerentes, nossos diretores, eu mesmo vim para cá, tá? Entende? E depois a nossa gerente vai destacar o apoio dos colaboradores, que foi decisivo para isso, entende? Mas, inclusive, dá um apoio do sistema Unimed. Aconteceu, se não me engano, em Minas Gerais, uma inundação tão grande, e que também o sistema Unimed disponibilizou gratuitamente para quem era ou não era beneficiário, atendimento gratuito. Então, nessas situações de calamidade, o povo brasileiro, ele se ajuda. Então, parece mentira, a gente sente esse apoio. Pessoas me ligando. Eu recebi, eu não sei, 60, 70, 80 ligações de cooperados, tá? Se pondo à disposição. Entende? Realmente tu nota um sentimento de união bastante grande. Entende? E a Júlia, depois, né, vou conversar com ela, acordou o doutor Ricardo muito cedinho de manhã com a notícia, né? Então, ó, deu aquele susto, né? Júlia, quem é essa? Foi. Eu comecei a receber notícias à 1h. Te confesso que à 1h eu não ouvi não tocar o telefone. Então, eu fui saber de madrugada, lá pelas 4, 5 horas da manhã, que eu ouvi tocar o telefone. Sábado, assim, de função, né? E assim, teve vários, então, prejuízos realmente, algumas coisas cobertas por seguro, mas é lógico que nós temos em torno de mais de 30 computadores, aparelho de raio-x, aparelho de ecografia, serras circulares, tá? Outros equipamentos médicos, tá? Que tudo inundou, entende? Todos que está se vendo. Agora, com o tempo, as portas do hospital estão começando a inchar, né? O mobiliário está começando a inchar. Tá? Então, tem prejuízo que vai se notar só daqui para frente. Por exemplo, tem computadores que foram inundados, a gente secou, passou álcool e tudo, ele está funcionando agora, mas não quer dizer... Imagina tu ter um computador que ficou todo embaixo d'água. Tu não gostaria de ter para ti, né? Definitivamente não. E assim foram muitos computadores novos que estavam, inclusive, na caixa, né, ainda. Isso, nós estamos inaugurando uma nova unidade do atendimento do produto pleno, e estavam todos os computadores novos em caixa, eles ficaram boiando praticamente, entende? Então, foi realmente uma coisa... Quando eu digo que não é bonança, porque, graças a Deus, o principal a gente restabeleceu. Não houve mortes, não houve prejuízo à saúde de ninguém. Tá? Nem uma tragédia maior. Tá? O principal é a saúde das pessoas, não é o prejuízo econômico. Isso, nessas horas, você não pode pensar em prejuízo econômico. Você tem que primeiro pensar no paciente. Vidas, né? Mas o pessoal às vezes pergunta, nossa, como é que em 2 horas aconteceu tudo isso? Para quem não conhece, né? Talvez seja de outra cidade, nós temos ali o valão que a gente chama, que fica bem próximo, né, da Unimed, e veio e transbordou, e é muito asfalto, a terra não absorve, não dá escoamento, e quando vem com tudo, né? Aí as pessoas perguntam, poxa, mas, né, por que não existe um escoamento mais eficaz? Por que não fazem e tudo? Mas daí, doutor Mello, eu gostaria também de fazer um apelo à nossa população, às pessoas que nos assistem, não é? O pessoal joga muito lixo, né, no arroio, joga muito lixo nos rios, joga lixo e aí tranca tudo, entope tudo, e aí acontece esse tipo de coisa. Então, não é só a natureza, não é, que vem com tudo, porque uma chuva de 2 horas, né, eu creio que antigamente se tinha isso, não deve ter sido a primeira, né? Mas nós temos uma grande dificuldade em função da falta de educação da população, que tem a sua parcela de culpa, né? Nós já tivemos pequenos alagamentos, mas nunca de uma proporção, nunca de uma proporção desse tamanho. Realmente, tu estando presente, assim, era avassalador.
E agora isso que tu falou é importante, se tu olhar durante... As pessoas jogam sofás, jogam plástico, jogam tudo dentro, entende? Tá? Dos vales, dos rios. Eu não consigo entender, entende? Eu não consigo largar um chiclete na rua, tá? Não consigo, tá? Eu sinto, tá? Entende? Como é que as pessoas conseguem fazer isso para a natureza, entende? Realmente É muito constrangedor, eu acho, né? Imagina, às vezes as pessoas, tu vai passando, tem um carro, joga um saco para fora. Isso vai retornar para ti de um jeito ou de outro, né? As pessoas não se dão conta, né? Entende? O que vai e volta até, né? Até em termos religiosos, o que vai e volta. É uma coisa coletiva, né? O efeito borboleta. Mas, doutor Melo, que recado, então, tu deixarias aqui para os nossos telespectadores, para os nossos colegas cooperados, para a equipe Unimed, para os usuários Unimed? Eu deixaria, em nome da diretoria, um agradecimento, né, aos cooperados, aos colaboradores, à comunidade, ao sistema Unimed e principalmente às pessoas, em geral, as pessoas do bem, que prontamente se dispuseram a nos ajudar, tá? Entende? Então fica o agradecimento da diretoria, mas em nome também dessa população que sofreu com isso, que se assustou com isso, tá? Dos pacientes, tá? Não só em nome da direção, mas em torno de todas as pessoas envolvidas, o agradecimento de estar junto, de sentir que a pessoa está do lado, estou do teu lado, estou contigo e não abro. A gente recebeu muitos elogios aí dessas pessoas, né, que se surpreenderam, né, com os cuidados, com a agilidade, enfim, com a proteção, né, com tudo que tiveram diante de uma situação dessa. Então, doutor Melo, parabéns aí, né, é uma construção, a nossa Unimed aí é uma Unimed forte, é uma Unimed que já recebeu várias premiações, não é à toa, né? Está aí a prova que na hora, né, da necessidade, ela realmente faz jus a tudo que recebeu, né, a todas as premiações e destaques. E parabenizando então a diretoria e mais uma vez, né, que eu tenho certeza aí que cada vez mais está buscando a excelência em tudo, né? Isso aí. Muito obrigado. Obrigada também a ti. E a gente volta daqui a pouquinho conversando então com a Júlia, não é, que incomodou todo mundo nessa noite aí, não é? Fez bem ela, né, Melo? Fez muito bem. Parabéns a ela. Tá bom. Até daqui a pouquinho então. Fique conosco. Estamos de volta e agora vamos conversar com a Júlia, que é a gerente de serviços próprios aqui da Unimed Vale dos Sinos, e saber dela como foi a visão, né, global de tudo isso que aconteceu, como é que foi na hora assim da notícia, que deve ter sido acordada, né, rapidinho lá dormindo, ou então estava olhando um bom filminho em casa, comendo uma pizza e de repente toca o telefone. E aí, Júlia, como é que foi isso aí? Tudo bom? Tudo bem, olá a todos. Aqui dentro da Unimed a gente tem um plantão de serviços próprios, né, que sempre fica disponível para atender toda e qualquer intercorrência que a gente tenha fora do horário comercial. E aí, logo que a gente identificou aquele momento de chuva muito forte, a gente já notou que começou a entrar água pela rua. E aí, logo o pessoal já nos acionou e disse, olha, vamos ficar aqui de sobreaviso, porque é provável que a gente tenha algum alagamento. E foi muito rápido mesmo, como já foi dito em outras vezes, e pelas fotos que circularam muito, né, nas redes sociais, em questão de 15 minutos, a gente já estava com o PA com um volume bem significativo de água. A gente não sabia se a água entraria também para o Hospital Dia, porque a gente tem todo o serviço ali em anexo. E aí a gente já começou a deslocar o nosso plantão, então, de manutenção também. E o pessoal que estava em trabalho, que eram os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, já começaram, então, a montar um plano de ação para a gente atender, então, os pacientes. Naquele momento, a gente estava com 3 pacientes na sala de recuperação, né? Após o procedimento cirúrgico, eles estavam se recuperando. Um procedimento estava sendo finalizado, então a gente estava com um médico que entrou água quase que dentro da sala, né? Quando o procedimento estava sendo finalizado.
estávamos com 7 pacientes em observação e 7 pacientes internados. Então, a conduta foi: vamos primeiro tirar os pacientes que estão em observação, porque são aqueles que ficam na poltrona, então que ficam com o pé no chão, né, com acesso à água. E aí já vamos contatar o hospital, então, de São Leopoldo, porque a gente não conseguia passar pelo valão para acessar o hospital Unimed, né, o HU aqui em Novo Hamburgo. Vamos, então, transferir os 7 pacientes internados para São Leopoldo. E aí, então, os que estavam em observação, a gente montou no nosso plenário uma sala de urgência ali, até eles terminarem soro e medicação que estavam fazendo. E aí, depois, eles foram liberados. E aí, então, a gente montou essa ação com as ambulâncias, e daí uma buscava, a outra levava, e assim a gente foi transferindo gradativamente os pacientes. Eu acredito que até umas 2 horas da manhã, a gente já estava com esses pacientes todos transferidos. E aí, junto com isso, a gente foi levantando computadores, foi desligando os materiais e equipamentos, né, que estavam ligados na energia elétrica para a gente evitar danos maiores e, né, possíveis choques. E aí a questão era esperar a água baixar para a gente começar a fazer, de fato, a limpeza e entender o que é que tinha acontecido, qual era o dano todo que tinha acontecido ali dentro da unidade. É só água, né, Júlia? Vem água muito suja, que é a água de esgoto, que, né, desencadeia lá no valão, é água com sujeira mesmo, né, com terra, com barro, vem tudo junto, né? Era uma água de esgoto mesmo, porque ela se misturou, né, com a água da chuva, tinha um cheiro muito forte. A gente até estava preocupado se a gente quanto tempo a gente demoraria, né, para limpar essa água. Por sorte, logo ela baixou, foi questão de 2 horas que a gente conseguiu escoar toda essa água. E aí, então, a gente começou a acionar as equipes de limpeza, né, que a gente tem de hospedagem, que a gente tem, inclusive, nas outras unidades nossas, de outros turnos, e começou a chamar o pessoal, e aí já começou a circular mensagens, né, hoje em grupo de WhatsApp, a gente se comunica muito, e começou a disseminar isso para ver quem poderia já de imediato vir e nos ajudar nessa força-tarefa. E aí foi uma coisa impressionante, assim, foi um momento impressionante mesmo, porque teve gente que estava na praia, teve gente que estava de férias e que nem era da área, vamos dizer, da hospedagem, da limpeza, mas que se juntou ali para trabalhar na limpeza, trabalhar na retirada dos dejetos e tudo que entraram. A gente somou em torno de umas 150 pessoas que trabalharam nessa força-tarefa, porque aí a gente teve que acionar, então, os médicos, onde eles atenderiam nos outros plantões para fazer o reforço, né, em Campo Bom e São Leopoldo, as mídias começaram a nos procurar para a gente dar uma notícia do que estava acontecendo. A gente teve que preparar a alimentação também para essas pessoas que estavam trabalhando. A gente teve que buscar mais material de limpeza, porque só o que tinha em estoque não era suficiente. Então, foi todo um plano de ação que a gente montou. E aí, logo no início da manhã ali de sábado, a gente já estabeleceu como meta que a gente liberaria, então, o pronto atendimento e hospital dia para os inícios do atendimento a 1h de domingo. E aí, então, todo mundo estava trabalhando com essa meta e, muito felizmente, a gente conseguiu atender isso com muita alegria, né? Eu fiquei impressionada, porque num dia é aquela enchente, assim, um verdadeiro rio circulando por dentro, né, da nossa Unimed, e no outro dia tudo branquinho, brilhando, perfeitinho. Acho que ficou muito mais limpo do que já estava antes da enchente, né, porque fiquei impressionada, assim, surpresa, como tão rapidamente se conseguiu deixar tudo muito bem higienizado, perfeito. Olha, e com tudo isso, né, Júlia, porque não é só limpar, tem que ver, como tu disseste, buscar produtos, além de encontrar as pessoas, né, porque de noite não é tudo assim tão simples, né, buscar alimentação e tudo mais, não é? Fora a medicação também que precisaram receber, né? E tantas outras coisas. É verdade. A gente chama a limpeza terminal, né? Que não é só aquela simples limpeza, então é aquela limpeza de desinfecção. Tiveram salas que a gente teve que limpar 3, 4 vezes, porque a gente limpava e ainda aparecia algum resíduo ainda de sujeira. E limpava de novo. Essa limpeza terminal, a gente limpa desde o teto até o chão, né, para garantir a eficácia. Então, realmente foi trabalho, foi retrabalho para a gente garantir essa
essa entrega 100% no domingo às 13 horas, né? Maravilha, missão cumprida, parabéns. Agora a gente já sabe que pode contar com a Unimed, né? Que há realmente uma eficácia, uma eficiência aí de toda a equipe, um engajamento e uma solidariedade, né? Onde todos buscam ajudar e resolver tudo rapidamente. Então, só temos a comemorar. Infelizmente, o prejuízo financeiro, né, monetário foi grande, com a perda de muitos equipamentos novos, enfim, né, foi um valor bastante alto, mas como disse o Dr. Mello no outro bloco, né, se preservou as vidas e nenhuma tragédia maior aconteceu. Então a gente tem que comemorar, né? O resto a gente vai buscar de novo, né, Júlia? É verdade, a gente estava sempre com o foco na segurança, inclusive dos pacientes e também dos colaboradores que estavam trabalhando, mas de fato, assim, foi surpreendente o comprometimento de todo mundo, o engajamento de todo mundo, então isso que de fato eu acho que faz o diferencial da Unimed, né? Todo mundo com o sangue verde, que nem a gente brinca aqui internamente, que é essa entrega e esse comprometimento que os colaboradores demonstraram nesse momento tão difícil, né? Verdade, num fim de semana, não é? Numa sexta para sábado, olha, horário nobre, né, da nossa semana e dos dias nobres da semana. Que bom, Júlia. Então, muito obrigada por estar conosco, trazendo excelentes notícias aí para quem nos assiste. E para quem não sabia bem, não é, como é que foi, como é que não foi, né? Tá aí todas as imagens chocantes do início, mas em seguida também assim as imagens muito gratificantes e surpreendentes, não é, com a resposta rápida aí dessa grande equipe da Unimed Vale dos Sinos. Então, muito obrigada, parabéns, né? E a gente não vai dizer, né, vamos para a próxima, vamos esperar que nunca mais aconteça. Obrigada. Eu que agradeço e quem sabe agora só para boas notícias, né? Isso aí. Obrigada.